Mas ele consegue ver, projetar o futuro. Isso, a gente fala aí numa memória construtiva, diferente da memória evocativa ou recordada. E mesmo na memória recordada, a gente sabe que cada vez que você recorda alguma coisa, você modifica aquilo que você recorda. Logo, mesmo na recordada, a gente dá uma construída nela pela maneira. Dá uma garibada nela. E não existe como você recordar dois eventos exatamente da mesma forma. E nem fazer dois eventos do mesmo jeito. Certo, tem sentido mesmo. O cérebro humano, ele tem isso sim é inato, é bastante interessante. Ele tem um instinto de aprendizagem, digamos assim. Ele tem dependendo de qual é a intenção que você aborda um fato vivido ou a ser vivido, você vai modificando a representação mental, que é um elemento importante da formação de memória. Esse conceito que a gente está dizendo, representação mental, é feito por coisas vistas, ouvidas e sentidas. Coisas vistas, ouvidas, sentidas até inclusive olfato, gosto, são os elementos combinatórios de uma memória. Claro. E são regidas por aspectos emocionais. Às vezes a gente não lembra alguma coisa linguística, a ouvida ela pode ser tanto no sentido linguístico quanto no sentido vocal. Há pouco a gente brincava fora do estúdio, essa voz eu conheço. Já era uma memória. É a voz do Nilton Fernando. Então ele chamou, nunca tinha ali visto, primeira vez que eu vi o programa, e disse, essa voz eu conheço. É fantástico isso, né? Que ela existia já ali, aquela memoriazinha arquivada, digamos. Isso. Você pode até disfarçar a sua voz, mas tem uma essência da sua voz que o meu cérebro recorda. Né? Outra coisa, se a pessoa não tem memória, né, numa questão patológica, enfim, né, que eu expliquei, de um acidente e tal, como é que ele lida com isso? Vamos a casos extremos, assim, digamos que uma pessoa, as chamadas demências degenerativas ou demências vasculares, que a gente chama em neurologia, são situações onde as pessoas perdem... A questão do Alzheimer hoje. Do Alzheimer, exatamente. E doenças por acidentes vasculares cerebrais que são... Também. Bastante comuns. O que acontece nessas situações, né? E como fazer com que as pessoas recuperem as suas funções mnésicas, funções de memória. Hipotálamo que ele para de funcionar, que ele no hipocampo, hipocampo, regiões internas do hipocampo são bastante importantes, mas não só. Rádio Pampa. Parece que a atualização de representações mentais antigas e mesmo a projeção de futuras, é isso que é interessante. Na pessoa que perde a memória, ela também tem dificuldades em projetar situações ao longo do dia. Certo. Ela não só ela não recorda o que ela fez durante os 24 horas passadas, vamos dizer, um paciente de Alzheimer, mas ela não vai te contar o que ela vai fazer durante as próximas 24 horas. Por isso que é interessante entender a memória como um processo dinâmico, não só voltado ao passado, mas como voltado à construção de um futuro próximo. De um futuro próximo. Por que a gente tem alguns brancos? Umas coisas a gente lembra e outras não. Que às vezes até se diz pro idoso, não, mas o senhor não está com tanta falta de memória. Como é que está lembrando disso, de me cobrar isso ou aquilo? Não tem aquela coisa da rabugice do idoso? Tem aí uma memória seletiva aí, doutor? Memória e dor de cabeça são coisas assim que o campo neurológico clínico não quer dizer tudo e não quer dizer nada, né? Então a gente costuma realmente receber muitas pessoas com síndrome de ansiedade, também burnout, né? Burnout, que é exaustão mental e física, que dizem assim, doutor, eu tô com um problema de memória. Eu digo, me conta sobre o problema de memória. Eu não lembro disso, dessa maneira, eu não lembro daquilo, daquela maneira, o que mais você não lembra? E ele vai enumerando uma
penca de coisas que ele não lembra, e quando não lembra e como não lembra. A pergunta é, o que é isso? É falta de memória ou é ansiedade? Quer dizer, Ansiedade e estresse afeta a memória. com certeza. Pelo menos a por um emoção período. negativa, né, ela está associada ao bloqueio do processo de memorização e o tal do branco que você Tal fala. branco, claro. Ou bloqueio, né? Uhum. Branco é quando você está memorizando alguma coisa de ordem visual, aí aparece com realmente um quadro tudo. branco. É uma expressão de uma falta de evocação visual, é a expressão branco. É. Mas se eu digo que me dá um bloqueio, é uma expressão linguística que refere à memória física, né? A memória de ação, memória prática. Né? Isso é ansiedade, por exemplo, nós profissionais da fala, que às vezes fazemos apresentações ao vivo, enfim, de improviso, há sempre esse temor do tal branco. Ele chega por causa de ansiedade e afins? Isso é um fator que influi na produção desse tipo de manifestação, o sintoma. Outro tipo é o cansaço, que Também. a gente diz, né? A pessoa ela não está atenta, aí a gente vai verificar como a memória, enquanto processo mental ou neuropsíquico, ela não vem isolada, ela vem associada, a memória vem associada à consciência, à atenção, à motivação, né? À experiência linguística e prática das pessoas. A memória, ela não vem como algo isolado dentro do nosso funcionamento. Então, quando dá um branco, é muito possível que a gente investiga se a pessoa está atenta àquilo que está motivada, quer dizer, ela pode estar pensando em outra coisa. Estava preparadíssimo, chegou na hora da prova, deu um branco. Na hora de fazer uma fala, deu um branco. Aí é uma situação específica, é uma situação bastante interessante e bastante comum, que a pessoa, ela orienta a sua consciência e a evocação da memória para não esquecer. Quando eu digo para mim, né, quando eu dou um programa, quando eu põe na minha determinação, cabeça, né? ela fica determinada a não a não acontecer X. Ora, esse tipo de, digamos assim, entre aspas, programação mental para não acontecer algo, acaba se tornando um tiro no pé. Ela acaba fazendo com que aquilo que a gente tanto se preocupa efetivamente aconteça com uma profecia que se autocumpre. Quer dizer, eu não quero esquecer, chega na hora, aquilo efetivamente acontece. Então a gente aconselha para as pessoas, se quiserem lembrar de alguma coisa, passe um filmezinho na mente, ancorando, ou seja, destacando os pontos onde você vai querer lembrar. Se eu vou passar numa rua ou entrar numa sala, eu mentalizo, vamos dizer assim, eu gero um filmezinho mental, uma representação dinâmica de que quando eu entrar naquela porta, eu vou lembrar não sei do que. Rádio Pampa. Que eu me programo para lembrar e não para... Porque normalmente as pessoas temem esquecer e se programam para quando entrar em determinado ambiente esquecer em vez de lembrar. Podiam fazer exatamente o contrário com a mesma lógica, mas usar de forma positiva. Porque tem aquela questão, principalmente em provas e tal, quando a gente estudava e a gente tem um ponto que parece que bloqueia, uma palavra, uma definição, e dizia, vai chegar ou vai cair essa malvada pergunta que eu não consigo assimilar. Por que fica isso, esse travamento naquele X? Bom, aí a gente vai lidar um pouco com estilos de aprendizagem, estratégias de aprendizagem e crenças. O que é estilo de aprendizagem? Esses dias eu estava lidando com uma pessoa que ele estava com dificuldades de ouvir uma professora de matemática dar explicações de matemática. No entanto, quando a professora escrevia no quadro, ele entendia, porque ele tinha uma apreensão visual muito boa e memorizava facilmente. Mas quando a professora falava, sem antes ter escrito, ele se perdia totalmente. Então,
Depende da pessoa, há uma tendência mais visual do que auditiva para arquivar a memória. Que a gente diz também. Isso. Tem pessoas que só aprendem fazendo. Tá bem. Observando e fazendo. Deixa eu faço para ver, que aí eu aprendo. Isso. Aliás, a gente... Dirigir, por exemplo, é muito isso. Enquanto estão ditando regras e tendo alguém ao lado, é um problema. E o primeiro dia que tu sai sozinho no carro, né, doutor? Deixa comigo. Aí, mas então não é tão difícil. Exatamente. É um pouco isso, né? Seria muito mais fácil aprender matemática e outras matérias se os professores, ao invés de se centrarem no conteúdo do que estão passando para os alunos e estimularem a memorização do conteúdo, os professores contassem da sua experiência de aquisição daquela aprendizagem. Bacana. Porque quando a pessoa conta de si, aprendendo aquilo que está falando, o aluno lá do outro lado, ele tem chance de explorar as várias categorias de memorização. Se eu conto para ti como é que eu estou aprendendo, eu estou passando a minha memória física, porque eu estou me apresentando como ser humano, como pessoa aprendendo, a minha memória emocional. Então, a minha memória visual, você me imagina aprendendo, a minha memória linguística, que é eu narrando como é que aconteceu essa aventura de aprender tal coisa. É possível até a pessoa dizer, eu nunca esqueço o que tu disse uma vez, e aí cita até a frase da pessoa, o poema, enfim, tudo, né? E além disso, está dando exemplo de como é que faz. Né? A memória prática. Então, por aí. É bastante curioso como é tão simples você ensinar pelo exemplo, né? Ao invés de ensinar pelo conteúdo. Nós estamos passando numa cultura voltada para o conteúdo, eu acho que você tem observado por muitas entrevistas sobre muitos temas, como as pessoas ainda, muitas delas trabalham voltadas para o conteúdo, para a categorização, para o conhecimento estatístico, e outras já voltam para o conhecimento relacional, empírico, baseado na comunicação, como a gente estuda, que é como eu sei disso, como eu faço isso, e aí fica mais fácil de memorizar. De uma forma mais espontânea, vamos chamar assim. Mais natural. Na primeira pessoa do singular, quer dizer, como eu faço essa equação, aí passo se é uma equação matemática, aí eu passo para o outro. Então, pessoas que têm problemas de memória se beneficiam muito com esse tipo de atitude relacional. Né? Quer dizer, eu vou passar meu dia assim. Como é que você vai passar o seu dia? Não se trata de uma memória de agenda física, de conteúdo que você vai botar numa agenda, mas ajudar, por exemplo, um paciente com demência ou com problema de memória a passar um filmezinho na cabeça dele. Rádio Pampa. Essas pessoas certamente têm uma dificuldade para passar 24 horas da vida. Claro. Reproduzindo um filme, mas... Reproduzindo um filme, mas elas podem passar meia hora, depois estender para 40 minutos, depois estender para 1 hora e prever se aquilo que eu estou fazendo era aquilo que eu pensei, que eu recordo que eu me programei para fazer. Ele está estourando nosso tempo. Uma questão que me ocorre lhe perguntar é o tal lixo de memória. Como a gente arquiva a coisa que não vai ser tão necessário? Agora, como fazer que isso seja um pouco mais seletivo, doutor? O tal disco rígido do ser humano, que às vezes vai acumulando, vai assimilando coisas que não são tão necessárias. Ou na hora do pega pra capar, como se diz, aparece só o que interessa. Esse é um campo realmente bastante curioso e instigador. Se há lixo na memória... nem tudo precisa ficar, digamos, é nesse sentido que eu digo. Se é que a gente realmente deleta totalmente, né? Nós estávamos falando no início de pessoas que subitamente revelam uma capacidade salvadora em relação a filhos ou parentes, levantam um carro com uma mão sendo magrinho e baixinho. Claro. E que... De onde é que tirou isso aí? Vira um leão, como se diz. Isso foi aprendido, é inato. Talvez a gente não sabe muito bem o que acontece do ponto de vista neurológico. Uma coisa é certa, nós precisamos filtrar
aquilo que a nossa experiência para saber usá-la com objetividade. Isso num mundo de complexidade de informações, a gente precisa filtrar. Assim como a gente precisa filtrar informações sobre o mundo externo, a gente também precisa filtrar as informações sobre o mundo interno. Senão a gente perde pela mesma lógica, né? Porque muitas pessoas se queixam, mas eu assisti um filme a semana passada e hoje eu não vou saber te dizer. Porque é sinal que não está fazendo falta essa memória. Naquele momento, não. Aquilo, né? É naquele momento, claro. Agora, se vem um fato emocional que evoca... Muda tudo. A emoção que provoque. A emoção é um grande norteador da evocação da memória. A emoção.